Oi pessoal, meu nome é Francisco Azer, eu tenho 16 anos e eu sou aluno do Colégio Pedro II, no campus Humaitá 2, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou aluno do segundo ano do ensino médio e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o projeto de iniciação científica que eu participo, que é o projeto do Viajando pelo Espaço e Tempo da cidade do Rio de Janeiro, na produção de materiais didáticos interativos e digitais. Então, falando um pouquinho mais sobre como esse projeto surgiu, ele surgiu com um vínculo de duas instituições muito importantes, que é o Colégio Pedro II e a UF, que é a Universidade Federal Fluminense. No Pedro II, ele é coordenado pela professora Roberta Martinelli, que é professora do Departamento de História, pela professora Carolina Vilela, que é professora do Departamento de Geografia, e pelo Siddhartha Fernandes, que é professor do Departamento de Informática Educativa. Ou seja, é um projeto que abrange diversas áreas. Além deles, tem também, é claro, na UF, a professora Maria Fernanda Bicário e os seus alunos de graduação PIBIC, de iniciação científica, como, por exemplo, o Renan Wenderschock, que tem ajudado a gente muito dentro do projeto. O principal objetivo, então, é poder adaptar os materiais que são do saber acadêmico e tornar a relação entre universidade e escola muito mais fortalecida. Então, o nosso projeto ele tem como objetivo o desenvolvimento de um mapa digital da cidade do Rio de Janeiro, entre os anos 1808, com a chegada da família real portuguesa, até o ano de 1850, ali até a metade do século XIX. A gente está fazendo isso para poder mostrar toda a relação da cidade do Rio de Janeiro com o Atlântico, com todo o comércio que acontecia ali e com todos os atores sociais que eram representados dentro da cidade. Tinha escravo, tinha senhor de escravo, tinha rei, tinha tudo. Então, a gente está tentando mostrar como a cidade ela é um espaço de interação entre esses personagens históricos e como a cidade é importante, todos os espaços dessa cidade são importantes para a gente entender a história, entender também as diferenças que esses espaços têm daquela época para os dias atuais e também quais são as transformações históricas que aconteceram nesses espaços. Dessa forma, com a produção de animações, a gente consegue estabelecer um material didático que pode ser usado por alunos de todas as idades e de todos os níveis educacionais possíveis, desde o ensino fundamental até o ensino médio, e pode ser adaptado para todas as idades. Então, a importância desse projeto também se dá na construção da memória e da identidade desses alunos. Esses alunos um dia vão ser cidadãos do nosso país e da nossa cidade, e da nossa memória coletiva de Brasil. E é importante que eles saibam da história que o nosso país passou, de todas as mudanças que aconteceram dentro da nossa sociedade e de tudo que permeia a forma como eles encaram a sociedade. Então, a representação desses lugares de memória é extremamente importante, principalmente dentro de um mapa digital como esse. Esse mapa digital, então, ele começou a ser elaborado por um projeto de pesquisa lá na Universidade Federal Fluminense, na UF, ainda em 2012, como um projeto conjunto de arquitetura e de história, como eu já tinha explicado. Então, esse projeto, até então, a proposta dele era ser usado para alunos de educação superior. E foi aí que a gente começou a trabalhar. A gente começou a pensar em formas de usar isso como material didático para alunos de todas as idades, e não só para alunos que estão perseguindo o saber acadêmico dentro da universidade. O mapa digital foi um trabalho extremamente complexo, que tem como objetivo mapear os usos dos imóveis do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX, a partir da vinda da família real portuguesa ao Brasil e a consequente elevação da cidade, a capital do novo Império Luso-Brasileiro. É aí que a gente veio com a ideia de fazer uma animação, porque uma animação é uma coisa dinâmica, rápida e que funciona muito bem para todas as idades. Então a proposta era que a gente aprendesse a usar esses mecanismos de animação e desenvolvêssemos junto com eles os roteiros das animações que a gente ia produzir. Então, o primeiro passo da produção desse projeto piloto era a construção de um roteiro. E aí esse roteiro a gente começou a pensar em formas de contar, e a gente começou a pensar em formas de realmente representar as pessoas que a gente estava contando essa história.
Então, a gente primeiro pensou em contar uma história sobre pessoas no carnaval, no Rio de Janeiro, naquela época. Mas então a gente chegou à conclusão de que seria mais interessante se a gente fizesse uma história que é contada por uma criança para outras crianças. A gente poucas vezes vê crianças dentro desse cenário histórico, a gente não vê eles como atores e personagens históricos realmente. Então foi muito importante pra gente para colocar uma criança para poder contar essa história. E aí esse roteiro ele acompanha as desventuras de um personagem que a gente criou, de 12 anos mais ou menos, que é o Omekong. O Omekong, ele vivia lá na sua tribo na África, na sua aldeia, e ele foi capturado e trazido para o Brasil. Então a gente desenvolveu esse roteiro a partir de inúmeras fontes historiográficas que a gente tinha trabalhado e também com fontes bibliográficas que contavam sobre a travessia do Atlântico, sobre o mercado atlântico, sobre qual é a interação da cidade do Rio de Janeiro com esses mercadores de escravo e como é que é a chegada desses próprios escravizados aqui no Brasil. Depois da produção do nosso roteiro, a gente começou a pensar nos aspectos técnicos da nossa animação. Então, os professores de informática educativa do colégio ensinaram pra gente como é que a gente poderia mexer nesses aplicativos do Adobe Creative Cloud, que são os aplicativos principalmente do Illustrator, do Photoshop, do After Effects e do Premiere. Então a gente começou a pensar nessas formas e começou a usar também materiais iconográficos que a gente já tinha da cidade do Rio de Janeiro do século XIX como base. Desta forma, os contornos dos edifícios e dos cenários foram todos desenhados no Illustrator, criando um desenho digital a partir das pinturas que tínhamos. Já em relação ao segundo programa, utilizamos o Photoshop para dar um maior realismo às cenas e aos objetos que compõem o cenário, no qual sombra, brilho, iluminação, contraste, entre outros recursos, são aplicados. É válido lembrar que cada contorno e pintura que fazemos são objetivos individuais dentro de um mesmo cenário, sendo meticulosamente desenhados dentro da animação. Fazemos isso em todas as 13 cenas que compõem o roteiro. A partir dessa composição, é preciso organizar e inserir os outros elementos criados individualmente dentro do cenário em questão. Vale lembrar que todos os personagens que aparecem na animação foram elaborados pela Beatriz Vecchio Teixeira, aluna do 2º ano do ensino médio do Pedro II e uma pessoa que eu tenho orgulho de chamar de amiga. A partir dos cenários criados, animamos e damos cuidadosamente os movimentos aos personagens por meio do After Effects, o terceiro programa que utilizamos no projeto. Nesse projeto piloto, quem especialmente deu voz a Omekong e suas desventuras foi Kaiowá de Paula Cipriano, do 8º ano do fundamental do próprio colégio. Incrivelmente, ele deu vida e sentimentos às falas dos personagens. Ao final da metodologia de criação, no Premiere, adicionamos outros efeitos visuais e elementos sonoros que contribuem para o maior realismo da nossa animação. É também neste programa que fazemos a coesão entre os atos que foram produzidos separadamente. Sobre o resultado, vocês poderão ver ao final desse vídeo. Então, sem mais delongas, agora eu vou apresentar para vocês a história do Omekong. Oi, meu nome é Omekong, tenho 12 anos. Bom, acho que tenho. Acabei de chegar aqui e estou perdido. Não sei o que está acontecendo. Não moro aqui, na verdade, nem sei onde moro mais. Eu sou, quer dizer, era de uma aldeia próxima ao reino do Daomé, na costa da Mina, na África. Minha família toda é de lá. Eles não vieram comigo, não sei onde eles estão. Não sei bem o que é ser escravo no Brasil, apesar de já ter ouvido falar sobre isso de onde vim. Perguntei ao moço da minha aldeia que veio comigo na embarcação. Ele disse que era algo muito ruim, que virávamos propriedade de alguém. Achei uma crueldade. Eu me lembro perfeitamente quando me colocaram no navio. Estava brincando com meus amigos no lago perto da minha vila, onde sempre ficávamos. Minha mãe dizia que eu tenho que tomar cuidado, porque ali não era um lugar seguro. Até que um dia, chegou um grupo de homens estranhos que nunca tínhamos vistos. Eles eram violentos, fortes e maiores do que a gente. Foram eles que nos raptaram. Fomos andando 15 dias a pé até o refém. No lugar em que chegamos, havia uma fortaleza chamada São Jorge da Mina. Lá, nos entregaram em troca de panos, tabacos, cachaça, ouro, espingarda e conchas a outros homens que nos levaram até o mar. Nunca tinha visto o mar. Tinha muitos barracões cheios de homens, mulheres e crianças esperando serem embarcados em grandes navios.
Acabei sendo empurrado para um deles, onde ficamos amontoados com muito calor, sede e fome durante dias e dias. Fiquei muitas semanas dentro de um navio. Ficamos todos amontoados neste espaço pequeno. Mal couberam todos os que entraram comigo. Foi bem complicado o tempo que nós ficamos no fundo daquele navio sujo e escuro. Ao longo da travessia, vi muitos morrendo e sendo atirados para fora do navio. Conheci um moço no porto que ficou doente da bexiga e acabou morrendo. A tripulação do navio o pegou e aconteceu sem pensar. Todos nós ficamos muito assustados. Isso se repetiu ao longo todo da viagem. Quando eu desci do navio, vi que tinha chegado em uma cidade bem agitada. Nos levaram ao local, onde nos deram banho e comida. Fiquei sabendo que estávamos no mercado, onde se encontravam africanos escravizados. Vínhamos de diferentes aldeias e locais da África. Falávamos línguas diferentes. Ainda dentro do navio, fizemos amizades com pessoas que nunca tínhamos visto, mas parece que agora seríamos novamente separados. No dia seguinte, um homem de bigode, botas e chapéu, apoiado num pedaço de pau, entrou e mandou me chamar. Olhou os meus olhos e os meus pés. Abriu a minha boca e examinou os meus dentes. Não entendi o que falava e muito menos o porquê daquilo. Até que esse homem me carregou para fora do galpão. Ali havia uma fogueira, um lugar aberto onde estavam passando diversas pessoas. Usaram o pau por dentro e colocaram um papel em cima de mim. Não entendi o que estava acontecendo, mas em seguida, um ferro em braço foi apertado contra meu braço. Nunca senti tanta dor na minha vida. Tentei me debater, mas me agarraram com força. Depois, fui levado até a casa desse homem. Em conclusão, o nosso projeto ele é um projeto ambicioso, que busca tentar entender como é que a gente pode acrescentar materiais digitais dentro do ensino, dentro da educação básica como um geral. O atual momento da pandemia do coronavírus mostra o quanto é necessário a gente começar debate sobre como a educação digital vai funcionar daqui a alguns anos. A gente busca, dentro do ensino de história, fazer isso de uma forma inclusiva, de uma forma que seja diferente e que mostre personagens históricos que têm sido ignorados ao longo dos anos. O nosso mapa interativo digital, ele busca criar dentro dos alunos não apenas o entendimento da história, mas o raciocínio histórico, o desenvolvimento histórico, a identidade histórica. Fazer com que os alunos, eles mesmos, entendam a importância da história, a importância dos processos históricos e a importância de tudo que a gente aprende dentro de sala de aula. E ele consegue ver isso acontecer de maneira prática. É por isso que eu sou tão apaixonado por esse projeto e é por isso que a gente está tão esforçado para poder fazer com que ele aconteça. O nosso objetivo é que ele consiga criar uma rede de diversas histórias com diversos locais da cidade do Rio de Janeiro, mostrando diversos personagens das mais diferentes classes sociais e mostrar como é que aquela sociedade joanina se organizava durante a metade do século XIX.